A realidade sindical em Portugal e na Europa. Nas últimas 48 horas, o país assistiu a uma viragem, mas apenas de discurso do Governo. A uma semana de entregar o orçamento retificativo no Parlamento, Vítor Gaspar diz que chegou a hora do investimento. Uma estratégia que, sendo essencial ao crescimento económico, no passado muito recente acabou por sair bem cara ao executivo de Sócrates e a todos nós, como prova esta investigação, sexta às 9. Há 3 anos, o antigo Primeiro-Ministro chegou a anunciar que Portugal teria a maior rede nacional de carros elétricos. Hoje, o resultado está à vista. Há 1.100 carregadores públicos para pouco mais de 300 veículos deste tipo. A chegada da Troika ditou o fim da aposta no projeto, de tal forma que fomos descobrir 49 carregadores rápidos, ainda embrulhados na fábrica, à espera de decisão política. E quanto custou, afinal, tudo isto? Entre 2 fundos públicos, Portugal investiu 15 milhões de euros. Quando se passa por um posto de carregamento elétrico, a pergunta é inevitável. Quantos existem em Portugal? E afinal, quem os utiliza? Ao todo, são 1.163 pontos de carregamento instalados em 427 localizações do país. Já veículos elétricos, no total, são exatamente 347. Ou seja, feitas as contas, para cada carro elétrico existem mais de 3 pontos de carregamento. Este país quer apostar no carro elétrico. Uma rede nacional. E isso será o único no mundo. Foi uma aposta do governo Sócrates. O país estimava que em 2020 um em cada 5 carros fosse elétrico. Mas hoje, o centro que monitoriza todo o sistema revela números que mais parecem uma gota desse esperado oceano. Dos 1.163 pontos de carregamento, há 352 que estão avariados ou que não comunicam com o sistema. Outros 285, em 49 localizações, nunca foram utilizados ou não comunicaram consumos. Ou seja, 1 em cada 4 teve consumo zero desde que foi instalado. Só em Lisboa são 86 pontos onde nenhum carro se ligou. Este é apenas um deles, na zona oriental da cidade. Qualquer pessoa estaciona ali o carro e impede o carregamento dos outros carros que possam... Nunca vi ali ninguém a carregar? Ninguém, então não. E até duvido que aquilo esteja a funcionar. Na totalidade dos terminais foram consumidos 63 megawatts de energia. Sabe-se que um automóvel que circule cerca de 17 mil quilómetros ao ano consome 3 megawatts. Ou seja, a rede apenas produziu energia suficiente para 22 carros durante um ano. Foram 15.760 carregamentos, o que quer dizer que, em média, cada ponto carregou pouco mais de 13 vezes. Ainda assim, há 2 concelhos que nunca tiveram qualquer carregamento: Porto Alegre e Bragança, onde existem 3 postos com várias tomadas. Só agora vão ganhar o primeiro utilizador. Tenho abastecido em casa, pedi há 2 dias o cartão para abastecer num dos 3 postos que existem na cidade, portanto, devo recebê-lo ainda esta semana. É caso para perguntar se esta é ou não uma rede grande demais. Eu diria que neste momento, claramente, a rede está sobredimensionada. Se olharmos para os números que temos de utilização e para a procura, eu diria que 1/3, ou seja, números da ordem da quantidade de veículos que temos hoje no mercado, portanto, em circulação, cerca de 400, seria o número provavelmente mais adequado para termos neste momento em funcionamento. A dimensão do projeto foi desenhada pelo anterior governo. Inicialmente, a decisão foi de colocar na rua 1.300 pontos de carregamento. Foi este o número que chegou à Universidade do Minho, que organizou a rede nos 25 municípios que integraram o projeto piloto. Todos os fabricantes de veículos automóveis tinham projetos de veículos elétricos. Todos. Portanto, a aposta era maciça. E, portanto, tudo levava a crer que o veículo elétrico se ia impor, enfim, não direi rapidamente, mas que se ia impor. Isto é uma opinião pessoal. Acho que o projeto era um projeto bem desenhado e acho que nos poderia ter posicionado. E eu penso que ainda estaremos a tempo, enfim. Não é o único a defender a atual dimensão da rede. A sociedade que a gere acredita que só assim se conseguiria convencer a população a aderir aos veículos elétricos. Haveria que criar uma rede ampla e de extensão nacional.
Mas se calhar já lhe usaram a expressão de problema do ovo e de galinha, não podem aparecer carros sem pontos de carregamento e não há razão para haver pontos de carregamento sem carros. O que é que aparece primeiro? E obviamente tem de ser a rede de pontos de carregamento. Acho que se pode ter andado se calhar um bocadinho depressa demais, mas se esse erro existiu em todos os países do mundo que eu conheço. A crise trouxe graves problemas ao mercado dos automóveis elétricos. Em Portugal, com a chegada da Troika, acabaram os incentivos dados à compra dos veículos. Eram 5.000 euros abatidos no preço dos automóveis, que continuam a ser caros face aos modelos normais. Fatores que determinaram o insucesso e que fazem desta uma rede grande para um mercado muito pequeno. Alguma vez viu alguém a carregar aqui? Não vi. E nunca vi um carro utilizar o aparelho. Não se vê carros elétricos, compreende? Aí é que está o mal. Este posto no Porto teve 12 carregamentos. Está dentro de um parque público e os carros elétricos, mesmo que queiram, não encontram vaga para carregar. Eu já estou aqui desde novembro e até hoje não vi ainda nenhum carro ali a fazer carregamentos elétricos, né, neste sentido. Por isso é que deixam estacionar ali outros automóveis? Sim, deixa-se ali estacionar porque a priori não há carregamentos nenhum, ninguém carrega, por isso podem estacionar ali à vontade. O projeto piloto estabeleceu cerca de 1.300 postos. Entre eles, deveriam estar 50 carregadores rápidos que permitem cargas em menos de meia hora. Os que compõem o grosso da rede Mobié podem demorar até 8 horas por carregamento. Deveriam ser 50 postos de carregamento rápido espalhados por todo o país, mas apenas está instalado este no centro de Vila Nova de Gaia. A RTP questionou onde param os restantes 49 e descobriu-os no armazém do fabricante, onde permanecem desde que foram construídos. Estão aqui desde 2011. 49 máquinas sem uso e sem que se perceba porque nunca foram instaladas. Temos ali ainda os postos rápidos da rede piloto Mobié, que estão à espera da definição de onde é que irão ser instalados, mas que estão aí, enfim, à espera disso. Não estranha que aí esteja? Estranho um bocadinho, porque eu acho que a carga rápida é decisiva para incrementar a mobilidade elétrica, mas estou convencido que essa situação se vai resolver brevemente. A RTP questionou o atual governo, mas não obteve qualquer resposta. A informação surpreendeu mesmo a sociedade gestora da rede. Mas deviam estar colocados? Faço-me pergunta, eu acho que sim. Com tão poucos veículos elétricos, aparentemente não há problema. Quer dizer, com 300 veículos elétricos, também não me parece que haja um problema de fundo. Nomeadamente que, como já lhe disse, ou como já falámos, tanto a maioria dos veículos neste momento que existem é de pessoas, portanto, que têm garagens e que fazem o carregamento dominantemente em casa. Como é o caso de Manuel Reis. Ora, para carregar é muito simples, é como um telemóvel, é só chegar, ligar a ficha e já está. Tão simples e por isso tão preferido pelos condutores dos elétricos, mesmo que a energia da rede pública seja ainda totalmente gratuita. 95% das minhas cargas que faço é em casa. Quando necessito de ir a algum local mais distante, utilizo a rede pública de carregamentos. Manuel vive na Trofa. A rede pública está no Porto a mais de 20 km de distância. Também ele sente falta dos terminais de carga rápida. Muito úteis para as viagens entre concelhos, ou por exemplo uma viagem Porto-Lisboa ou Lisboa-Algarve. Sem esses postos não é possível realizar e os carros ficam limitados ao ambiente citadino. Com a evolução da rede e com a abertura aos privados, existem hoje 9 postos de carga rápida no país. Muito poucos quando comparados com os de carga lenta. O processo é muito simples, basta passar o cartão, introduzir o PIN,
dizer que quero carregar o veículo e depois já posso ligar o veículo. Já está. Eu penso que o anterior governo, de facto, incentivou mais a mobilidade elétrica. Este governo, um bocadinho a reboque da Troika e do memorando de entendimento, deixou a rede ficar um bocadinho, digamos, no esquecimento, cancelou o incentivo de 5 mil euros que havia aos veículos elétricos e não tem feito a rede desenvolver-se, especialmente a nível dos postos de carga rápida. Manuel não é o único a pensar assim. O setor automóvel faz coro com este reparo e pergunta o que fará este governo com a mobilidade elétrica em Portugal. E aquilo que assistimos em 2012 foi realmente um retrocesso nessa política com a retirada dos incentivos aos veículos e que, nesse aspecto, esperemos que haja, como digo, uma definição daquilo que se pretende, ou se não se pretende nada, nesta área da mobilidade elétrica, mas temos que ver aquilo que o país já investiu. Investiu 15 milhões de euros, dinheiro público que veio do Fundo de Apoio à Inovação e do Fundo Português do Carbono. Desconhece-se em concreto o projeto do atual governo para a mobilidade elétrica. Sabe-se apenas que criou um grupo de trabalho para analisar o setor e, para já, apenas afirmou que vai estudar a relocalização dos postos de abastecimento. A Associação Portuguesa do Veículo Elétrico acredita que o país deve focar-se noutras dimensões fundamentais para o projeto. O interesse que os construtores e os fornecedores de serviços de mobilidade podem ter, maior ou menor, por apostar em Portugal e por utilizar Portugal, de alguma forma, como uma base de ensaio para testar modelos de negócio. E isso não depende da vontade do governo, deste ou de outro. Claro que há sinais políticos que podem ser dados. Como é, por exemplo, o estacionamento gratuito no veículo elétrico na cidade, estando ele em carregamento ou noutro local qualquer. Como é, por exemplo, o veículo elétrico poder circular nas vias do bus. Como é, por exemplo, um veículo elétrico poder atravessar a ponte ou autoestradas sem pagar. Os carregadores que nós estamos aqui a ver a ser produzidos são carregadores rápidos, para um projeto, neste caso, para a Irlanda. Ali daquele lado temos uma série deles que estão a ser produzidos também rápidos para outros projetos, na Dinamarca, na Alemanha, enfim, e para outros países. Já vendeu carregadores pelo menos para 20 países. A EFASEC construiu os conhecidos terminais Mobié. Recebeu financiamento público, mas garante que investiu mais do dobro por conta própria. Agora está a dar cartas lá fora. O projeto para nós não é uma frustração, porque o projeto permitiu desenvolver um conjunto de soluções e criar um conjunto de competências que nos permitiu depois encarar o mercado internacional. Já são 10 milhões de euros em vendas, podem chegar em breve aos 50 milhões. A Europa está a investir na mobilidade elétrica. A Intelli também garante que está a beneficiar desta dinâmica. Temos projetos a emergir nas mais diversas geografias, com particular incidência sobre o Brasil. O veículo elétrico, portanto, é um caminho para sairmos da crise, porque nós só saímos da crise com os atuais bens transacionáveis. Em tecnologia há poucas coisas em que tenhamos tecnologias distintivas. Aqui, em poucos anos, já conseguimos ter alguma coisa distintiva. Portugal está agora a fazer contas, ao ter e ao haver, para perceber que futuro vai dar à mobilidade elétrica nacional. O responsável político por este projeto no anterior governo, o governo de José Sócrates, responde esta noite a toda esta polémica no 24 horas da RTP. Esta sexta é tudo. Continua a enviar-nos as suas denúncias, as suas sugestões para o nosso